Olá, rapaziada. Ancestral Season no ar. Mais um videozão do canal. Tava um pouco sumido, mas voltamos e voltamos com tudo. E hoje vai ser um videozinho um pouquinho diferente. Vai ser mostrando o treino. Treinozão eficaz, um treinozão rápido, que você pode fazer em qualquer lugar da tua cidade. E o custo é muito barato, na verdade, é de graça. E você vai tá ativando o seu corpo ali, você vai estar ativando as musculaturas que precisam. E é um treino para você não dar desculpa. Porque tem muita gente que dá desculpa, eu não tenho grana pra começar a treinar na academia, eu não tenho grana pra fazer um esporte caro pra caramba. Aqui eu vou estar mostrando que você pode fazer um esportezão de graça e muito eficaz pro seu corpo. Esse vai ser o primeiro treinozão do dia. Aí de noite vai ter mais um treinozão na academia, mas esse eu não vou gravar. Pelo menos hoje eu não vou gravar. E vamos aqui, sem mais delongas. Simbora aí pro videozão. Eu vou colocar a câmerazinha aqui pra vocês. Aqui vai ficar bem topzão, hein? Achei um jeitinho aqui. Sabe que a gente não tem tripé, né, cara? A gente não grava no tripé. Isso aqui é ancestral, ó. Se liga. Eu gravo num tijolo. Eu gravo num tijolo. A câmera do celular é muito boa, é um iPhonezão. Gravando no celular. Pra não dar desculpa. Mas o tripézão é um tijolo. Isso aí é raiz, meu parceiro. Isso aí é raiz, cara. E ó, não pretendo comprar tripé. Quero ficar assim, gostei disso. Bora lá. Então, o primeiro exercício. Pô, eu já afastei a câmera. Primeiro exercício, então, aqui. Barra fixa. Barra fixa comum, todo mundo conhece esse exercício. Só que poucas pessoas fazem. Poucas pessoas acham que esse exercício ele é um exercício não eficaz, mas é muito eficaz. É um exercício ancestral que vale muito a pena você fazer. Serão 3 séries de barra fixa até a falha. Eu já dei uma aquecida ali, então eu já vou começar a meter marcha. Mas se você vai fazer ali, dá uma alongada, dá uma aquecida para não prejudicar sua musculatura. Show? Bora lá. Barra fixa. Tem a faca. Uh, é a falha, baby. Fiquei até vermelho aqui. Tá frio aqui. Mas treinando daquele jeito. Dá uma respirada. Boa série, boa série. É assim que você tem que fazer a tua série, entendeu? Você pode fazer 3 séries no máximo. Ou 4 séries também. Conforme vai indo com o tempo. Mas que seja no máximo. Que seja que você entregue. Que você entregue teu corpo ali no exercício para realmente ter resultado. Chegar naquela tensão mecânica, que é uma das vias para hipertrofia, que vale muito a pena se treinar. Ó, 3 a 5 minutos de descanso por série. É o, é o melhor que tem para se fazer, entendeu? Não adianta descansar 90 segundos ou 1 minuto, que você vai chegar ali e vai estar morto da série antiga, entende? É isso então. Videozão sem corte, lembrando disso. Não vai ter nenhum corte, nenhuma edição assim mirabolante, nada, 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 nada. Raizão, gravando com um tripé de tijolo. Isso é ancestral, entende? Ancestral não é ter o tripé mais foda do mundo. Claro, a câmera tem que ser uma câmera topzona. Então tu grava num iPhone ou em outro dispositivo. Hoje em dia a gente tem câmera de muito celular muito boa também. Então você grava também. Que a câmera tem que ser um pouco de qualidade, entende? Mas também nada exorbitante, né? Nada gigantesco. Vamos descansar aqui. Confesso pra você que, cara, deu uma desanimada esses tempos. Esse tempo não, esse, essa semana ali, cara. Que eu não vou nem, tipo, questionar, assim, não vou falar mal, nem ruim, mas é só uma reflexão pra gente imaginar, cara. Porque morreu, morreu esses tempos, esses tempos. Morreu 2 dias atrás. Um cara que eu acompanhava muito.
Só pra deixar claro, depois quando ele começou a tomar hormônio, eu parei de acompanhar, entendeu? Eu parei. Mas enquanto o cara tava natural ali, eu acompanhava. Pra ver o treino dele, pra ver o que ele fazia. Eu gostava do vídeo dele. Porque ele era um cara assim, sem filtro, entendeu? Ele falava sem filtro, cara, entendeu? Hoje em dia o que a gente mais vê na rede social é filtro, é pessoas escondendo as coisas e ele não. E ele ia lá, mostrava, sem muito recurso, mostrava. Começou a viralizar. E, e daí eu vi, tava assistindo a TV e acabei vendo a notícia, né, que ele tinha morrido. Até deixei lá no Instagram os meus sentimentos por ele, porque era um cara que eu acompanhava ele mesmo. E 22 anos de idade é muito novo, entende? É um cara da nossa geração. Eu tenho 18 anos. E é um cara da nossa geração, ele 22 anos, um pouco mais. E influenciou várias pessoas. Inclusive eu, até um tempo, até uma certa forma, entende? Depois, quando ele começou a aplicar, eu parei de assistir, não fui mais influenciado por ele. Por quê? Porque eu sabia que depois daquela trajetória, quando ele começou a tomar hormônio, eu sabia que não ia ser a mesma pessoa, não ia ser o mesma pessoa assim de essência ia ser, entende? Mesma pessoa de carisma ia ser. Só que eu sei que, tipo, daí o treino ia mudar. A gente nunca ia saber se aquele era um resultado natural ou um resultado através do hormônio, entende? Então eu vi que conhecimento já não dava mais pra pegar ali, porque mudou tudo, trocou. Porque pra quem não sabe, quando você começa a aplicar no teu corpo hormônio, que um nome pejorativo, se dá pra dizer bomba, né, que eles chamam, só que é hormônio, literalmente isso. Vários que o nosso corpo ele não foi feito pra ter. Alguns só ali o GH, tem insulina ali que ele tinha, a testosterona principalmente. Mas os outros hormônios são tudo sintéticos, são tudo hormônio que teu corpo não produz, feito até para animal de grande porte, entende? Por exemplo, para boi, para cavalo, para todos esses animais. E quando a pessoa aplica, naturalmente ela vai crescer. Entende? Porque quando a gente faz um estímulo aqui na musculação, calistenia, que seja, a gente tá, é, eu não gosto de falar microlesionando, porque não é isso que acontece. Mas a gente tá gerando tensão mecânica e progressão de carga. Isso faz a musculatura crescer. Só que a gente precisa de recuperação. E o hormônio ele acelera essa recuperação. Porque é na recuperação que a gente cresce, não é no treino em si. O treino dá um estímulo e na recuperação a gente cresce. E quando a gente aplica algum hormônio, a gente acelera esse procedimento de crescimento. E assim a gente pode treinar mais, a gente pode comer mais, a gente não precisa cuidar tanto da alimentação. Entendeu? Mesmo assim vai ter resultado. E ele acabou aplicando ali. Talvez não, foi de uma forma errada, entendeu? Dá pra se dizer, dá pra dizer isso, foi uma forma errada. Ele já teve um aviso na primeira semana. E se fosse eu ali na situação dele, eu vou falar que se fosse eu aqui, Felipe, texto animal, que vocês conhecem, o que eu ia fazer? Eu ia parar, cara, literalmente. Ia ficar um, pelo menos aquela semana ali sem tomar nada. Porque o meu corpo já deu aviso, entende? O nosso corpo avisa quando vai morrer. E o corpo dele avisou, uma semana antes ele tinha quase morrido, se não fosse um amigo dele ajudar ele, ele tinha quase ido antes até, né? Mas ele decidiu tomar de volta e acabou acontecendo isso. Só que a gente não pode julgar, né? Tipo, a gente só pode alertar vocês, entende? Pra vocês ter como base, vocês jovens. É que quando a gente é jovem, o problema é isso. Quando a gente é jovem, a gente acredita que tudo tudo a gente pode fazer, entende? A gente acredita, eu já acreditei nisso, entende? Eu sou o cara, pô, a prova viva aqui, quando eu tinha 16 anos de idade, ali, menos antes, o meu cérebro não funcionava muito bem, vou dizer bem a verdade, porque eu era muito influenciado por por esse povo, não pelo Glenn que morreu, mas sim por outros influenciadores do bodybuilder, que seja, hoje em dia eu já não sou mais tão influenciado, inclusive. Eu parei de assistir todos raramente eu assisto um. Agora eu só assisto pessoas mais voltadas para essa parte do ancestral, cuidar da alimentação de forma natural, porque eu descobri que é possível ter testosterona alta sem tomar hormônio. Entendeu? Fazendo os recursos certos, claro, você não vai ficar extremamente gigante do tamanho do Holly Coleman, mas o nosso corpo também não foi feito para isso. Nosso corpo foi feito para ser funcional. E o que acontece? Eu lá com 14 anos de idade era muito influenciado por esses caras, e ó, olha a loucura que eu tinha. Eu tinha pensamento em tomar hormônio.
Eu tinha esse pensamento, falar, quando eu fizer 16 anos eu quero tomar hormônio, cara. Meu Deus, isso aí é ridículo, literalmente. E a gente é influenciado muito por essas pessoas. Por isso que eu parei de assistir. Porque eu não sabia que era possível ter testosterona alta de forma natural. Porque o que que eles pregam na alimentação? Eles pregam arroz e frango, eles pregam pré-contest, eles pregam isso. De certa forma, você fica com a estética bonita, mas os teus hormônios abaixam, desregulam, entende? E daí o que acontece? Tem que começar a aplicar hormônio pra, pra de certa forma, ficar grande e conseguir equilibrar essa restrição que tem. Entende? Daí, geralmente não tem carne com gordura, não tem gordura saturada, eles são contra a gordura saturada praticamente. A grande maior parte é só aquele arroz e frango, uma vida mais chata, entende? Eu sei que ele tinha um propósito, e quando a gente tem um propósito, a gente faz de tudo. Só que a gente tem que perceber também. Por exemplo, eu descobri que eu tenho um propósito de gravar vídeo, eu tenho um propósito de entregar conteúdo de qualidade para vocês em todas as plataformas possíveis que eu conseguir. Porém, eu sei que se isso começar a afetar minha vida, se isso começar a querer destruir minha vida, eu vou parar, entendeu? Literalmente isso, porque eu sei que a vida é mais preciosa. Só que quando a gente tem um propósito muito fixo na cabeça, a gente faz algum sacrifício, que às vezes não é bom pro nosso corpo. A gente tem que entender isso. Só que quando começa a ir muito além, muito pra cima, aí é a hora de revisar, é a hora de ver, é a hora de olhar a rota diferente e buscar melhorar sempre, entendeu? Então vamos pra mais uma série, eu falei bastante pra vocês, acabei descansando até mais, mas não tem problema nenhum. Vamos lá. Boa, boa demais. Série legal. Função mecânica, exercício algum. Esse exercício, particularmente, é um dos meus preferidos. Barra fixa. Um exercício muito legal de se fazer. Outra coisa aqui, ó, que é muito legal de fazer aqui, que o espaço aqui é muito grande, entende? Então você consegue fazer o que você quiser, literalmente isso. Tem grama, tem areia, tem pista de corrida, pista para você fazer cardio, caminhada. Muito legal, totalmente de graça, entendeu? Então vale muito a pena você vir aqui, literalmente tô fazendo um marketing para eles, né? Eles estão fazendo um marketing para eles, mas tudo bem. Mas é um lugar bom, um espaço legal que eu tô vindo com frequência aqui. Muito, muito top. Eu gosto desse lugar, um ambiente legal de vir. Por mais que tenha muita meio que barulho ali de ter uma empresa do lado ali de papel, microplástico máximo, né? Mas infelizmente hoje em dia a gente não consegue mais é, evitar o microplástico. Então a gente tem que evitar o microplástico na comida, no prato. O cara vai comer microplástico. O ser humano come microplástico. Aí por mim. Muito microplástico, por sinal. Então a gente tem que evitar. Tá no prato, tá nos potes, tá em tudo. Tá na garrafa de água, quando a gente coloca a boca. Tá no ar, principalmente. Agora eu tô respirando microplástico, infelizmente. Porque tem uma empresa aqui do lado que tá poluindo o mundo por lucro. Mas é isso. Eu tenho o que fazer. O que a gente tem que fazer é evitar nós aqui, microplástico, nós consumir, entendeu? Mas assim, controlar eles não tem como, porque gera muito lucro, né? E outra coisa que a gente tem que ressaltar, voltando a falar do hormônio ali, que vai ser um tema aí que eu vou falar pra vocês, porque é um caso que repercutiu o Brasil, entendeu? Não tem como, ele era um garoto muito novo, era um garoto que tinha um projeto de vida muito grande, entendeu? Ninguém imagina que uma pessoa vai morrer com 22 anos de idade. Teve culpa? Obviamente teve, né? Não podemos tirar, tipo, falar assim, o garoto era inocente. Não, ele sabia, ele até em vários podcasts, ele foi e falou que ele tinha consciência do que ele estava fazendo, mas é aquela verdadeira frase, né? O suco vicia, cara. Vicia mesmo. Porque tu começa a ver resultado, assim, cara. E na primeira dosagem,
Sériezinha boa essa. Três séries aqui, fechou. Aí, vou ter com a barrinha fechada, o braço fechado. Bora. Começou a esquentar, hein? Calor. Agora esfriou também. Boa série. Respira, se acalma. 3 minutos. 3 minutos de descanso. Descansei menos essa. Boa série.
Uh, vale a pena. Calisteniazinha. Bom, pouco recurso. Vou fazer a última série aqui. Aí finalizar. Então deixa o like, compartilha e comenta. Bora lá. Fechou. Valeu, rapaziada.